continuidade à nossa manhã de apresentações aí do VET, eu vou convidar com muita honra aí o professor Maurício Ferreira, que vai fazer a palestra agora da parte da manhã. O Maurício ele vai apresentar uma palestra sobre as atividades de operação do Centro de Rastreio, Controle e Recepção de Dados de Satélites do INPE. E fazendo uma breve apresentação do Maurício, que tem um currículo aí bem extenso, ele é coordenador e pesquisador do Centro de Rastreio e Controle de Satélites do INPE, é graduado em Tecnologia e Processamento de Dados pela Faculdade de Administração e Informática, graduação em Administração de Empresas pela Faculdade Maria Augusta, possui mestrado em Computação Aplicada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e doutorado também em Computação Aplicada pelo INPE. É professor titular do curso de pós-graduação em Engenharia e Tecnologias Espaciais, a ITE, que é o curso onde o VET está inserido, e na área de concentração em Engenharia e Gerenciamento de Sistemas Espaciais. Ele é representante do Brasil no Comitê Internacional para a Padronização de Software na área espacial, CCSDS, membro do Comitê Organizador do Congresso Internacional na área espacial Space Ops, produziu mais de 180 artigos, orientou 16 doutores, 27 mestres e 2 pós-doutorados. Atualmente orienta 4 doutorandos e 5 mestrandos. Atua na área de pesquisa de desenvolvimento de software para controle de satélites. Também é assessor científico da FAPESP na área de engenharia de software. Então, Maurício, eu espero ter feito aí uma boa apresentação. Se houver mais alguma coisa que você queira acrescentar, fique à vontade. Agradeço muitíssimo o aceite do convite, sobretudo por ser num dia tão fora aí do nosso padrão, né, no domingo. Então, obrigado por dedicar a sua manhã de domingo ao VET. E passo a palavra para você, fique à vontade para iniciar sua apresentação quando você quiser. Muito obrigado aí, Ítalo, Aline, aí pela organização, parabéns a vocês aí pelo trabalho aí do VET, realmente fica feliz aí de ver o que vocês têm feito aí pela pós-graduação do INPE, né? Muito obrigado, então, pela introdução, vamos começar, então. Eu trabalho, então, no Centro de Rastreio e Controle de Satélites. Nós vamos estar falando, então, dando uma introdução rápida, apresentando o Centro de Rastreio, falando um pouco sobre as cooperações internacionais, como que foi a operação do Amazônia e as conclusões. Já peço desculpa de antemão, que às vezes tem alguns slides que estão em inglês, outros em português, é porque, na verdade, a famosa lei de Lavoisier, a gente tenta... são várias apresentações que a gente faz, às vezes palestras, a gente aproveita slides e não deu tempo de... Mas são poucas, não vai ter muita coisa. Mas aqui já tem uma delas, quer dizer, falando um pouco sobre como é que funciona um controle de satélites, quer dizer, nós temos aqui no segmento solo, nós recebemos do segmento espacial as telemetrias dos satélites, os dados que vêm do satélite, né, que mostra para nós, vamos dizer assim, o status, como que o satélite está internamente. E aí, diante dessas informações, nós compilamos tudo isso e, se preciso, enviamos telecomando. Na verdade, a parte de telecomando é a parte realmente onde você, vamos dizer assim, gerencia o satélite, né? Você tem para ligar uma câmera, para desligar uma câmera, tudo isso é feito com base, evidentemente, em telecomando. Falando um pouco das missões que nós temos hoje, eu trabalho no Centro de Controle já há 33 anos, nós temos os SCDs, os satélites de coleta de dados, que foi o primeiro. Nós temos a missão CIBERS, que foi feita e que está sendo feito junto com a China, que vocês também já têm conhecimento, e nós temos, por último, o Amazônia, e nós vamos falar um pouco mais sobre ele. Então, para ter uma ideia, por exemplo, o SCD-1 foi lançado em 93, né, e até hoje ele está operacional, praticamente aí mais de 26 anos operacional, então ainda está funcionando. Foi um projeto para manter no espaço 1 ano, mas tem realmente, até hoje, claro, a bateria já não está, ela só funciona, por exemplo, quando passa pelo Sol. Mas se a gente considerar que era para ser 1 ano, nós estamos realmente no lucro, vamos dizer assim, né? O SCD-2 em 98, então são satélites de coleta de dados. Existem espalhados aproximadamente, já teve mais, mas hoje deve ter umas 300 funcionando bem. Já chegou a 800 plataformas espalhadas no país todo. Quando o satélite passa, essas informações são colhidas dessas plataformas, o satélite funciona como um espelho e manda para o centro para
para as estações, que nós vamos falar daqui a pouco, Cuiabá e Alcântara, e depois a gente manda isso para Natal, onde faz toda a parte de análise da missão dos dados dos SCDs. E na parte de satélite de sensoriamento remoto, nós temos aí uma lista de 99, o Cibers 1, 4 anos, 2003, 2009, o Cibers 2, 6 anos de vida, o Cibers 2B, 3 anos, o Cibers 4 já está indo para o 7º ano, 2014 está funcionando, 2019 o Cibers 4A e 2021 o Amazônia 1, que é esse que nós falamos aqui, que foi o mais recente. Aqui nós temos o Centro de Controle de Satélites, quem conhece bem o INPE é aquele prédio na entrada. Nós temos a estação de Cuiabá, que é uma estação de recepção, que tem uma antena bem grande, uma antena de 11 metros de diâmetro, que coleta dados. Deixa eu só melhorar, ver se eu consigo trazer isso aqui. Isso aqui sempre é um probleminha. Nós temos também aqui uma outra estação em Cuiabá, de recepção do Cosmic. E Alcântara, né, tem um formato bastante interessante, Alcântara, no Maranhão. Mas vamos falar um pouco sobre as cooperações internacionais, porque o interessante é que, às vezes, o centro de controle, apesar de ser voltado e criado para as missões brasileiras, né, claro, mas nós temos dado um apoio muito grande às missões internacionais. Dando exemplo, por exemplo, o Corot, em 2006, um satélite francês, né, um satélite que nós trabalhamos muito tempo e demos muito apoio a essa missão francesa. Nós temos o Chandrayaan-1, em 2008 também, que era uma missão lunar, que ele foi um reconhecimento de toda a Lua, principalmente na parte do sul da Lua, mas foi uma missão muito interessante, depois, em 2008. Nós temos o Megatropic, que é uma cooperação com a Índia e a França em 2011, também um satélite de sensoriamento remoto bem complexo, também nós demos apoio e ajudamos. Nós temos o Shenzhou 8 e 9 com a China. O 8 era uma missão tripulada, desculpe, o 8 não, o 9 era uma missão tripulada, então uma missão com a China, uma missão tripulada, e às vezes alguém pode falar, puxa, mas que vantagem a gente tem em dar apoio a uma missão tripulada, né? Quer dizer, é realmente o conhecimento, né? É lógico que o programa brasileiro ainda não comporta uma missão tripulada, mas nós acompanhamos essa missão até aproximadamente 250 mil quilômetros da Terra. Então, foi realmente muito interessante, um aprendizado muito grande para nós do Centro de Controle. O Van Allen Probes, americano, são 2 satélites científicos, né? Tem aqui um vem atrás do outro, rastreando, uma missão muito interessante também, americana, de 2012. O Mangalyaan, uma missão para Marte, também indiana, de 2013. Veja que a Índia tem um programa espacial bastante, vamos dizer, completo. E se imaginarmos que a Índia começou junto com a gente, hein? Em 88, 86. Quando eu entrei no INPE em 88, nós estávamos praticamente juntos com a Índia. Mas ela já tem missões para Marte. O AstroSat também, que é um telescópio parecido com o Hubble, ainda funciona até hoje, da Índia, em 2015 também nós ajudamos. E, por último, o que deu o mais interessante para todos nós foi o Chandrayaan-2, da Índia, 2019, que também foi era uma missão lunar. Muito interessante, porque a Lua, todo mundo sabe, né, 400 mil quilômetros de distância aproximadamente da Terra, e nós acompanhamos essa missão. Era interessante, porque como o satélite a missão vai distanciando da Terra, então ele vai fazendo realmente aqueles movimentos em volta da Terra e vai se distanciando. Quer dizer, quando ela chegou no ápice realmente de sair, vamos dizer assim, do raio gravitacional da Terra, aí ela passa então a orbitar na Lua, mas aproximadamente 250 mil quilômetros, a gente acompanhando, mas as passagens eram aproximadamente de 10, 12 horas. Então, nós ficávamos, porque como a distância era muito grande, então o movimento era imperceptível, vamos dizer assim, a órbita dessa missão, e nós acompanhando.
E aí o interessante é que essa missão, qual que era o foco dela? Era realmente descer na parte sul da Lua, no polo sul da Lua, vamos chamar assim, para verificar se tem água ou não. Então, nós acompanhamos, aí vamos colocar assim, aqui é uma foto real, nós acompanhamos até a chegada da Lua, aqui é uma foto real, a 2 quilômetros, não, 2 quilômetros mesmo. Esse aqui é uma foto tirada do módulo que ficou realmente em volta da Lua, né? Isso aqui é um rover, né? Um jipinho que estava descendo realmente, aqui está a Lua embaixo, ele estava descendo para pousar na Lua e realmente fazer todos os experimentos para ver se tinha água ou não. Veja que nós acompanhamos isso aqui até essa chegada aqui. Quando chegou nessa distância aqui de 2 quilômetros para chegar na Lua, o que acontece? Então, o que eu falei, ele estava em volta da Terra, o foguete rodando. Quando chegou, entrou aí ele passa depois a girar, né, entrar na órbita lunar, ele vai descendo, descendo, descendo. Quando chegou a 20 quilômetros da Lua, ele foi descendo, descendo e soltou o rover. E quando o rover estava, o módulo que realmente iria aterrissar na Lua, quando ele estava descendo, faltava 2.000 metros, perdeu-se o controle. Aí, ele caiu na Lua de um modo, vamos dizer assim, não previsto e perdeu-se a missão. Mas veja, nós andamos aí 398 mil quilômetros e perdemos. Aí, como tem um ditado que diz, né, nadar, nadar e morrer na praia, na verdade, esse aqui é um pouco diferente. Nadar, nadar e morrer na Lua. Né? Quer dizer, a gente faltava 2 quilômetros e, infelizmente, perdeu-se o contato com a missão indiana. Foi realmente, para eles, foi um baque muito grande, porque uma missão dessa, quer dizer, só de preparativo, vocês imaginam quantos anos, né? O outro, o Chandrayaan-1, foi em 2008. Esse aqui, Chandrayaan-2, 2019. Praticamente 11 anos aí trabalhando. E até ele chegar na Lua, demorou aproximadamente 40 dias. Então, a gente foi um trabalho intenso, mas, infelizmente, sem sucesso. Aí aqui tem então uma foto interessante da nossa estação lá parecendo um gato observando a Lua, né? Nossa estação lá de Cuiabá, tentando encontrar o rover na Lua. Pegamos um dia que a Lua estava bem próxima e em posicionamento bem, vamos dizer assim, nadir, né? Dava para ver, mas infelizmente nem nós, nem a missão indiana. Falando um pouco sobre a missão Amazônia, foi lançada, então, no dia 28 de fevereiro, a equipe de controle de voo. Bom, eu fui convidado há 5 anos para participar, eles chamam de arquitetos da missão, para compor toda essa missão, todo esse time aqui. Então, para vocês terem uma ideia, eu vou citar nomes aqui, mas só para, sem nenhum... por exemplo, o Dirmis, diretor de missão, o Adenilson, quem conhece, ele ficou na base de lançamento. O diretor de operações ficou eu do lado aqui no centro de controle. Mas veja o time todo que eu preparei aqui. Nós tínhamos, por exemplo, um coordenador realmente aqui de documentação, um gerente de qualidade. Nós tínhamos aqui um gerente de operações de satélites, quer dizer, que acompanha e abaixo, evidentemente, tinha todo um time aqui, todo um gerente de operações de satélite para acompanhar tudo que poderia acontecer, os preparativos, os planos de voo, etc. e tal, para o satélite. Nós tínhamos um gerente de dinâmica de voo, responsável pelo cálculo de órbitas, toda a sequência de manobras, localização do satélite no espaço. Nós tínhamos um gerente de segmento solo, que é responsável por toda a infraestrutura, redes, conexões. Então, nós tínhamos um time bem complexo. Nós tínhamos um gerente de infraestrutura, responsável por toda a parte de ar-condicionados, no-break, conexões físicas de rede. Então, é uma equipe razoável. Quando a gente pensa, a gente às vezes não imagina o que está por trás de um centro de controle de satélite. Para dar uma ideia de time, de tamanho, você tem aí, por exemplo, no centro de controles, o total 105 pessoas. No centro de controle, 55. Nas estações Cuiabá e Alcântara, 25.
Nós tínhamos 14 especialistas de satélites que veio aí da engenharia. Nós tínhamos 4 especialistas de segmento solo também da engenharia. Nós tínhamos 6 pessoas da TI, né? E nós tínhamos um consultor também alemão para nos dar algumas orientações, claro, porque eles tinham muita experiência em rastreio. O LEOP aconteceu em 15 dias, LEOP, Launch and Early Opt Phase, quer dizer, realmente é a fase onde o satélite é injetado no espaço. Eu gosto de fazer uma similaridade, né? Quer dizer, é igual o bebê que nasce você tem toda aquela preocupação nos primeiros dias, o satélite também. Ele é um ponto no espaço, ele está sujeito a muitas variâncias, né, de próprio funcionamento interno, vamos dizer assim, mas precisa de um cuidado extra. Então, no lançamento, realmente são 15 dias que a gente trabalha 24/7 em turnos aí de 12 horas direto, passando madrugada. Você tem, claro, uma série de documentos que geram. Nós geramos, se você somar aí, deve ter gerado aproximadamente mais de 1.000 documentos para fazer toda a operação do satélite, em termos de procedimentos, documentos, etc. E tal. Mas esses 15 dias são cruciais para o acompanhamento. Depois vem a parte do comissionamento do sistema, onde realmente você vai, aí envolve a engenharia propriamente dita, 20 dias, onde você vai validar se realmente o satélite está fazendo o que foi previsto. A gente precisa, sim, de um apoio da engenharia, porque nós vamos validar todos os subsistemas, conhecer o funcionamento, ver se está tudo ok. Porque antes de realmente deixar o satélite operacional, a gente precisa saber se a câmera está funcionando bem, né? Por exemplo. Então, você precisa checar se tudo está funcionando bem. E depois, sim, o satélite entra em comissionamento do produto, que é a validação, aí envolve realmente o pessoal que trabalha as imagens, processa as imagens, para ver se as imagens estão coerentes. O interessante, quer dizer, que você tem aqui toda por exemplo, do LEOP. O LEOP a gente vai ter um trabalho extra e bastante complexo, porque é colocar o satélite na órbita correta. Por que eu preciso colocar o satélite na órbita correta? Porque ele vai fazer o imageamento, ele tem que estar num posicionamento correto, senão você não consegue realmente ter uma imagem de qualidade, né? E o interessante, até eu sei que vocês muitos já estão, claro, envolvidos aí na área espacial do INPE, mas o satélite está a 750 km, a 28.000 km por hora. Colocá-lo na órbita correta, um satélite de sensoramento remoto, foi a primeira vez que nós fizemos isso. Você tem todo um trabalho aí de engenharia, realmente, de pesquisa, que você tem que, nessa velocidade, e você tem que ligar os motores propulsores com um certo cuidado para trazê-lo para a órbita correta, fazer a manobra correta. Então, é muito complexo. Foi a primeira vez que nós fizemos isso, e eu diria que nós entramos realmente num seleto grupo de países que têm a capacidade e a competência de fazer LEOP de satélites. Aí depois, claro, depois de 4 anos, mas acredito que ele vai ficar mais tempo, entra a parte do decomissionamento, que é tirá-lo do espaço. Mas eu tenho certeza que a gente, sendo otimista, nós vamos conseguir muito mais do que 4 anos, porque ele tem bastante combustível, evidentemente, a não ser que ocorra um problema mais técnico aí, que foge ao nosso controle. Mas em termos de combustível e hidrazina, ele foi lançado aí com aproximadamente 40 quilos de hidrazina e deve ter aí, no mínimo, 30, 35 quilos. Bom, falando um pouco da parte da rede computacional, como é que nós construímos toda a parte de rastreio, né? Como é que nós nos preparamos? Você tem aqui a parte de computacional. Eu vou falar aqui dos ambientes do SCD1, você tem um ambiente computacional para o SCD1, um ambiente computacional para o SCD2, para o Cibers 4, para o 4A, e, claro, nós criamos o Amazônia. Todos esses ambientes estão em sistema totalmente tolerante à falha, com um duplo switch, ambientes em cluster tolerante a falhas, evidentemente tem um firewall, e conectando com Cuiabá, Alcântara, nós temos também um gerenciador de configurações para garantir o controle de todas as documentações que estão atreladas a uma missão, evidentemente. Mas nós temos principalmente, isso foi bastante desafiador,
VPN, Virtual Private Network, um link com estações da ESA, com ISRO, estações indianas, com a base de lançamento, control no Polo Sul. Então, para se ter uma ideia, por exemplo, aqui está o centro de controle. Bom, as linhas privadas, azul aqui, na verdade, são linhas, vamos dizer assim, são linhas dedicadas. Então, você tem linhas dedicadas à duplicidade aqui, ligando o centro de controle com Cuiabá, ligando o centro de controle com Alcântara, ligando o centro de controle com a ISRO, por exemplo. E a ISRO indiana, né, que lançou o satélite Amazônia, ela tinha estações em Lucknow, a estação de Bangalore e a estação de Bharat, no Polo Sul. Né? Então, eles tinham 3 estações. Então, nós temos essas conexões azul fixas aqui. Só que nós tínhamos também, para garantir, mais conexões em VPN, que estão pontilhadas aqui, com a ISRO, com a base de lançamento, com as Ilhas Maurícios, ali bem abaixo da Índia, e com o Troll, no Polo Sul. Mas como a nossa arquitetura é uma arquitetura, aliás, por incrível que pareça, é uma arquitetura que no mundo não existe semelhante, eu não conheço, pelo menos nem na ESA, nem na NASA, nos Estados Unidos, nem na JAXA, a japonesa. Por exemplo, veja que Cuiabá também tem conexões, porque Cuiabá funciona como um backup para o centro de controle. Então, Cuiabá tinha conexão com a ISRO, tinha conexões com Alcântara, tinha conexões com a base de lançamento, tinha conexões com as Ilhas Maurício, tinha conexões com o Troll. Porque caso houvesse um pane no centro de controle, a gente iria realmente usar Cuiabá. E nós testamos tudo isso. Então, veja que a complexidade, o emaranhado de redes aqui, realmente torna, evidentemente, a missão complexa. O Amazônia 1 ele tem 98 graus de inclinação, quer dizer, passa realmente bem Polo Sul, Polo Norte, na descendente, né? É uma órbita polar, passa aproximadamente 10h30 a primeira passagem, 638 quilos. Um sistema totalmente brasileiro, em termos de projeto, desenvolvimento, integração, teste e operação. Quais são os softwares que nós usamos? Aqui, por exemplo, na parte do sistema de dinâmica de voo, nós usamos, para a LEOP, nós usamos toda a parte de aquisição de órbita, realmente é a parte mais delicada de uma operação em LEOP. Todo o planejamento, da sequência de planejamento da missão, porque você não coloca o satélite na órbita correta da primeira vez, você cria vários passos que vai, aos poucos, fazendo uma calibração dos motores, e vai colocando aos poucos o satélite na órbita correta. Porque senão você pode, evidentemente, acelerar muito e você passar da órbita, depois você teria que frear o satélite, que é muito mais complicado. Na parte de rotina, nós temos toda a preocupação com o planejamento de órbita. Software de colisão, olha, a parte de colisão, debris, que nós temos hoje no espaço, aí, tem mais de 100 mil elementos catalogados. Então, e isso todos os dias nós temos que fazer uma análise de risco. É complexo, porque, evidentemente, há umas 2, 3 semanas atrás, um debris passou a 184 metros do Amazônia. Imagina um satélite a 28 mil km por hora, encontrando com um debris também a 28 mil km por hora. Imagine o estrago. Nós temos um sistema de controle de satélites, que foi desenvolvido no próprio INPRA, chama-se SAT-CS, um simulador de satélites, um sistema de controle, um timeline aí, gerenciando todas as atividades. Nós temos um sistema de planejamento de voo, que a gente chama de SISPOV, onde você faz todo o planejamento da missão. E, claro, um sistema Go, No Go, onde você diz se pode ser lançado ou não. Aqui, na verdade, a tela, eu vou dar mais detalhes aqui, você tem todos os tempos aqui. Aqui a parte de conexão de rede, veja a complexidade. Eu vou dar aqui um mapa mundi, com todas as órbitas, e o sistema Go, No Go e o timeline. Vou dar uns detalhes aqui. Por exemplo, de rede. Você tem aqui no centro, aqui está o centro de controle. O centro de controle está conectado com a estação de Alcântara, como falei, Cuiabá, Troll, Ilhas Maurício, a ISRO, e depois nós temos o centro de controle conectado também com a base de lançamento. Mas como eu falei, Cuiabá é backup, então ela tinha conexão com Troll, Ilhas Maurício, e a ISRO. Então, nós temos essa conexão aqui em tempo real, sendo acompanhada, evidentemente, com a ajuda do pessoal da TI, o tempo todo.
Sistema Go, No Go, quer dizer, a responsabilidade, em 3 horas antes do lançamento, eles ficam, ó, quem já acompanhou aí um lançamento da NASA, ESA, sabe que eles ficam fazendo Go, No Go, depende do countdown, depende de cada ambiente, né? Mas, na verdade, começa 24 horas antes, mas 3 horas antes começa, podemos lançar ou não podemos lançar? Então, você faz um checklist, por exemplo, de todas as estações, a gente tem contato, está tudo ok aí, as conexões estão tudo ok, equipamento, com todas as estações, com todo o sistema de conexão, com toda a infraestrutura, parte de comunicação e a parte do time de Fly Dynamic. Então, até chegar realmente, olha, sim, podemos lançar. Aí, quando faltando 10 minutos para podemos lançar, porque 3 horas tem um gol, podemos ir? Podemos. 1 hora de novo tem, podemos ir? Podemos. Faltando 15 minutos tem, podemos ir? Podemos. Depois desse podemos ir, faltando 10 minutos, a probabilidade de uma missão voltar atrás é muito pequena. Aqui todo o sistema de timeline, onde você tem as estações que vão estar rastreando o satélite, todos os procedimentos que têm que ser executados, e cada um e o tempo, evidentemente, tem que ser executado. Então, é um trabalho realmente minucioso, detalhista, e pior, se você imaginar um satélite a 28 mil km por hora, ele fica visível para o Brasil aproximadamente 12 minutos. Então, você tem pouco tempo para fazer operações. Então, você tem que ser preciso, cirúrgico, e para isso precisa de treinamento. Há 4 anos, nós estávamos nos preparando aí para treinamento, tinham salas de reunião no centro de controle, treinamento, aqui a equipe de dinâmica de voo, aqui já no centro de controle, executando, acompanhando todos os procedimentos, toda aquela equipe lá de 100 pessoas praticamente envolvida, aqui também o time aqui os especialistas de satélites. Aqui no ensaio 2, o ensaio 2 já é mais interessante, porque aí já é faltando realmente, aí começa, vamos dizer assim, veja até para mostrar aqui, 25 de janeiro de 2021, praticamente um mês antes, a gente começa a colocar como se fosse o lançamento, tudo em prática. Aí nós aqui no centro de controle, acompanhando toda a operação, o pessoal de rede aqui acompanhando todas as conexões, e aqui o simulador, vocês devem conhecer algum desses, o time de simulador, você vê que esse rapaz aqui está com uma cara meio maldosa, né? Ele fica injetando falhas no sistema, e a gente aqui no centro de controle, evidentemente são salas diferentes, a gente fica tentando entender o que está acontecendo com o satélite. Então é interessante, ao mesmo tempo desafiador, é uma prova de conceitos para ver se realmente nós estamos no caminho certo. Então é um trabalho muito, muito, muito tenso. Aqui, só a preparação, vocês já devem ter visto aí a preparação do satélite, colocando aí na coifa lá, né? Aqui o Amazônia sendo integrado aí ao PSLV. O lançamento, tem um vídeo aqui, deixa eu ver se vocês estão acompanhando aí. Um vídeo de 1 minutinho. Normal. 5 seconds. P3 tracking. P1 tracking. P2 tracking. Stage performance normal. F1 separated. Veja, então, a coifa abriu e entregou o satélite. Agora vou mostrar um outro, que é justamente o satélite abrindo os painéis de controle no espaço. Esse é um vídeo pequenininho também, alguns segundos, mas abrindo os painéis. É a primeira coisa que o satélite tem que fazer, se posicionar para adquirir a luz solar, para, evidentemente, carregar todo o sistema de baterias.
ok? Aqui as primeiras imagens do satélite, foi a primeira imagem dele da Grande São Paulo, aqui a Grande São Paulo, aqui para quem conhece o litoral, Ilhabela, né, Caraguá, Ubatuba do lado de cá, então tá aqui a São Sebastião, né? A primeira imagem dele, a imagem da represa de Sobradinho. Aqui a Amazônia do lado da Bolívia. Aqui o time de operação, depois uma foto conjunta. Bom, conclusões. Realmente a Amazônia é uma plataforma, foi em cima ele validou uma plataforma brasileira, uma plataforma multimissão. Mostrou-se então que é um projeto robusto e versátil, nós podemos usar essa plataforma para outras missões, com certeza. Foi desenvolvido com grande participação da indústria nacional, um orgulho para todos nós, né? Proporcionou avanços em diversas áreas do conhecimento, tanto a parte de IT, lá, a integração no LIT, quanto a parte também nós tivemos no Centro de Controle, depois desse trabalho exaustivo de 4 anos, 5 anos dedicados a se preparar para esse lançamento, realmente nós colocamos o Brasil num patamar onde poucos países estão, que são países que têm capacidade de fazer LEOP. Novamente, capacidade de fazer LEOP é muito complexo. Por quê? O satélite é um bebê no espaço e você tem que colocá-lo na órbita correta, ligá-lo quando realmente precisa ligar tudo, deixá-lo pronto para fazer, para entrar para a vida, vamos dizer assim, operacional e rotina. Então, é o primeiro LEOP de um satélite pelo INPE. Mas e o CIBRAS? O CIBRAS sempre foi feito pela China. E os SCDs? Os SCDs não tinha preocupação, ele não tem motor propulsor, você coloca ele aonde ele cair lá, é lá mesmo que ele vai ficar. Mas nós tivemos que fazer manobras para colocar o satélite certo. Então, o Brasil hoje, com certeza, está mais preparado, é um orgulho para todos nós, está mais preparado para fazer, para rastrear, para acompanhar e desenvolver satélite de sensoramento remoto. Bom, paro por aqui, muito obrigado pela atenção. Não sei como que eu paro a apresentação aqui, por favor, me dê a dica do que eu preciso fazer agora. Interrompa o compartilhamento. Oi, Maurício, pode interromper, você que manda, a gente consegue controlar por aqui. Tudo bem. Bem, apresentação excelente, realmente as atividades do centro de controle são muito complexas. Uma vez, logo depois que a gente estava terminando o projeto lá do simulador do Cibers 4, a gente foi fazer uma visita no centro de controle, e aí, durante a visita, era uma passagem do Cibers, o Cibers 4, né? E aí eu acho que alguma telemetria apontou falha, e aí os operadores ficaram lá na correria. Mas eu acho que essa correria nem se aproxima de toda essa complexidade aí que é fazer o LEOP. Então, realmente muito, muito legal. Mas é tenso, né? É tenso, porque ontem até a gente estava fazendo, eu apresentei aí uma palestra extra mostrando que por exemplo, o Hubble, ele permite que você vá lá e faça uma manutenção, né? Os nossos satélites hoje em dia não. Então a gente tem que saber tudo o que está acontecendo com o satélite daqui, e é isso, graças aí ao centro de controle, é possível. A gente recebeu aqui algumas perguntas, Maurício, eu vou fazer alguma delas. Então, pessoal, super parabenizando essa palestra. Obrigado. O Cassiano parabenizando. Aqui, à medida que a gente for conversando, eu vou te mostrando aí O Guilherme Siquelli perguntou assim, qual a expectativa de contratação do centro de controle? Existe perspectiva de concurso público nos próximos anos? O Guilherme, boa pergunta. Bom, eu espero que sim. Na verdade, eu espero porque a nossa... Quando eu fui incumbido de assumir toda a operação da Amazônia 5 anos atrás, para ser sincero, com a equipe que nós tínhamos hoje, no passado, há 5 anos, que nós temos hoje também, não era suficiente. Então, o diretor me deu carta branca para eu contratar, na época, 8 bolsistas PCIs, engenheiros, pesquisadores, e eu contratei. Então, uma boa parte da força de trabalho hoje estão na mão de bolsistas PCIs. São super competentes, mas é uma atividade importante para o INPE, e importante para o país, importante para o país. Nós não podemos deixar isso
perder, né? Se perder. Porque bolsa, a gente sabe que bolsa é... Eu espero que em breve a gente consiga... E sem contar o curso, né? Formam tantas pessoas competentes aí, nós precisamos de absorver esse pessoal. Legal, Maurício. Aí tem uma pergunta minha, que eu mandei ali durante a apresentação, que o senhor comentou que alguns dias atrás vocês detectaram ou souberam que um debris passou a alguns metros de distância aí da Amazônia 1. Como que vocês souberam disso? Vocês sabem pelo NORAD? Isso, pelo NORAD, a gente tem informações. Tem um outro site também, americano, que ele vai dando informações. Por exemplo, a gente roda todo dia essa análise de debris para ver se todos os objetos que estão no espaço, eu pressuponho, claro, se não for, vamos dizer assim, se for satélites espiões, mas todos os objetos são catalogados, inclusive os debris. Então, todos os satélites. Então, a gente, claro, conhece a órbita dos nossos satélites e as informações de todos os debris, a localização de órbita, vem desse site. Aí, o que a gente faz? Normalmente, ele fala, ó, daqui a, sei lá, 5 dias, esse objeto, porque ele é classificado, ele tem um nome, tudo, ó, esse objeto pode estar próximo da órbita do Amazônia. Aí, quando gera esse alerta, vamos dizer assim, a gente começa, então, intensifica a nossa busca, pega esse objeto e começa a trabalhar em cima dele, a realmente tentar, acompanhando a órbita dele, pega os dados, evidentemente, do NORAD, mas nós vamos expandindo e calibrando e com a nossa órbita para ver se existe essa possibilidade. Quer dizer, aí o algoritmo que nós rodamos aqui, aí começa aquele trabalho intenso que vai aproximando até, vamos dizer assim, diria 10 horas antes de chegarem próximo. Começa avaliando o objeto, começa avaliando o satélite nosso e vai chegando. Bom, se chegar realmente, aí e nas probabilidades, ele vai mostrando, vai chegando próximo, olha, ele tem uma probabilidade de colisão de tantos %, mas ele vai passar, aí vai dando, cada vez mais esse range vai sendo apurado e nós vamos tendo informações. Agora, evidentemente, dado a probabilidade, que às vezes pequena, apesar de ele estar a 180 metros, mas a probabilidade é muito pequena de colisão, a gente não faz nada. Mas nós já chegamos ao ponto de que, bom, vamos esperar, mas se for preciso, nós vamos ter que fazer manobras. A manobra, realmente, para tirá-lo da rota desse debris, é mais delicada. Por quê? Porque além de você fazer a manobra, uma manobra normalmente desse porte, ela dá uma variação de 30 a 40 metros do satélite. É pouco. Você liga os motores por 1 segundo, que é o mínimo, ele dá só uma deslocada, 30 a 40 metros, mas o problema é que nesses 30 a 40 metros que ele pode estar vindo outro, né? Porque tem muitos. Então, você tem que analisar, fazer uma prévia. Mesmo que eu tenha que fazer a manobra, eu vou ter que verificar se naquele próxima órbita não existe a possibilidade. Nós não fomos precisos até hoje fazer essa manobra, mas estamos preparados para isso. E tem que ser todo dia, 24/7. Todo dia fazer isso aí. Acompanhar. Então os operadores quase não têm paz, né? Porque não, ninguém... Bom, quem quer trabalhar no centro de controle vai ter muita paz. Não, obrigado. Coitados. Não, mas deve ser uma atividade que requer uma complexidade, mas deve ser muito interessante você ter contato com ali o que o satélite está fazendo, a saúde dele, então realmente bem legal. O Carlos Alberto, Maurício, está parabenizando pela sua palestra, obrigado, está dizendo que foi muito excelente. A Aline também está parabenizando. Só correndo aqui tudo bem. Alguns comentários que o pessoal está elogiando a palestra. Tem aqui uma pergunta do Carlos também, que é: qual o tempo de vida de um satélite no espaço, tempo de vida útil? Perfeito. Carlos, na verdade, depende muito do satélite. Por exemplo, os SCDs, eles não têm motores propulsores, então eles foram injetados lá e ficam lá até realmente a bateria der sinais de perda, que não consegue mais captar a energia do Sol. Agora, os satélites de sensoriamento remoto, que normalmente têm motores propulsores, eles estão condicionados ao uso do combustível. Porque o que acontece? A Terra
puxa eles, na força gravitacional tenta trazê-los para a Terra. A gente precisa ligar os motores para mantê-los na posição correta, para que eles realmente consigam fazer o imageamento correto. Bom, nessa vai e vem assim, quer dizer, vai gastando combustível. Então, um satélite de sensoramento remoto, normalmente, ele está dado toda a experiência que nós temos da vida útil dele, do número de órbitas que ele vai traçar, e desse movimento que nós vamos ter que trazê-lo para a posição correta, normalmente de 4 a 6 anos. Vejam o Sibers, que variou de 4 a 6, 7 anos, porque realmente é o tempo que ele é puxado, a gente empurra ele. A gente vai sempre... E nesse movimento, claro, vai gastando combustível. Então, de 4 a... Aí depois, o que acontece? Só para finalizar, que eu acho que é interessante. Depois de 2017, houve uma lei internacional, e nós estamos, evidentemente, cobertos por ela no Amazônia também, que nós temos que guardar de 10 quilos a 15 quilos de combustível, no caso de hidrazina, para descomissionar. O que é descomissionar? Tirar o satélite do espaço. Por quê? Porque aí como é que se faz isso? Então, a gente podemos considerar, se ele tem 45 quilos de combustível, a gente considera que 30 é para realmente fazer essa manobra de jogá-lo para a órbita correta, sempre jogá-lo para a órbita correta. Agora, os 15 quilos depois, o que é dentro das regras, novas regras espacial? Como nós temos muito debris, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar o satélite, virá-lo em sentido da Terra, ligar os motores propulsores e jogá-lo na nossa direção. Então, os amantes aí, quando estiver vendo aí estrelas cadentes, não acreditam muito não. Isso é pedaço de satélite que está caindo aí. Na verdade, a Amazônia vai ser um desses. Quer dizer, nós vamos, no final da vida, ligá-lo e jogá-lo em sentido da Terra para ele realmente se desintegrar. Para, evidentemente, não deixar lixo espacial. Até eu acho que essa resposta sua dá um gancho aqui para a pergunta do Gladson, que ele pergunta assim: existe a perspectiva aproximada da data de quando a Amazônia deverá chegar ao final de sua vida útil? Há previsão de realizar essa manobra de direcionamento para a reentrada desse satélite? Isso, ok, Gladson. Então, Gladson, obrigado. Na verdade, sim, em princípio, nós estamos planejando para daqui a 4 anos. Mas isso vai ser reavaliado. Por quê? Porque nós gastamos muito pouco combustível com a Amazônia até agora. O Amazônia, ele foi colocado aproximadamente a 200, 300 metros da órbita nominal dele. Então, nós gastamos muito pouco combustível para colocá-lo na órbita correta. Então, veja a precisão do lançador. Então, nós estamos bem, vamos dizer assim, tranquilos em termos de combustível. O que eu falei, o que vai acontecer pode ser que é um problema num subsistema que aí foge do nosso controle. Mas, em termos de combustível, que eu diria que é o principal, vamos dizer, fator, né, que define a vida útil, nós estamos tranquilos. Então, mas isso vai ser reavaliado daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Quando chegar no 4º ano, por exemplo, com certeza nós vamos falar, nós precisamos de deixar um pouco de combustível. Pelas regras, em termos de 10 a 15 quilos de hidrazina para o final. Aí nós vamos avaliar se realmente vamos jogá-lo para a Terra ou não. Maurício, nós temos mais 2 perguntas aqui. Pois não. E aí eu vou fazê-las e depois a gente encerra, porque eu sei também que o senhor tem compromisso. Tem peraí, esse aqui não. Outra pergunta do Carlos Alberto, como é corrigido eventuais falhas de operação do satélite no espaço? Bom, as eventuais falhas, vamos imaginar que deu um problema no subsistema. Normalmente o satélite ele tem até sistemas redundantes, né, de bateria, tem alguns sistemas redundantes de falha. Então, essas informações vêm pelas telemetrias. Quando a gente chega às telemetrias para nós aqui no centro de controle, a gente avalia, porque se for um problema, foi detectada uma falha em determinado subsistema, por exemplo, no Power Supply. Né? Aí, o operador ali, veja, o operador tem 12 minutos para acompanhar o satélite, de 10 a 12 minutos. Ele nem tem, assim, e nem é a função dele tomar essa decisão, porque realmente ele não precisa de montar um board, uma equipe técnica para avaliar a profundidade do problema, e ter calma, não pode... Porque o satélite, até por questão de segurança, em situações que ele mesmo detecta que o problema é complexo, ele mesmo entra em modo seguro, em modo safe, vamos dizer, para se resguardar de algum problema mais sério.
Bom, mas tendo chegado as telemetrias, o operador reporta isso para o engenheiro de satélite. O engenheiro de satélite tenta, no caso do centro de controle, tenta avaliar o problema. Se for um problema dentro do esperado, que evidentemente possa ser corrigido, ele vai ser feito, tentar a correção na próxima órbita do satélite. Mas se porventura for um problema mais complexo, né, às vezes é um problema mais complexo, e já passamos por isso. Aí o que se faz? Se monta um board, monta uma equipe que vai analisar com calma, né, precisa de ter tempo para analisar, para ver o que é o procedimento a ser executado. Então não existe assim, vamos dizer assim, o tempo de resposta tem que ser, apesar do sistema ser tempo real, mas a resposta não é em tempo real. Normalmente requer uma análise mais aprofundada. Perfeito, Maurício. A Aline perguntou, eu acho que essa é uma curiosidade minha também, a tendência é sempre aumentar a quantidade de satélites para controlar. Como é feita essa administração de satélites atualmente? Bom, vou responder essa pergunta sobre dois aspectos. Sobre o ponto de vista nosso, aqui nós estamos aumentando a nossa capacidade de rastreio, colocando um projeto meu na Chapada dos Guimarães para colocar estações de rastreio lá, para aumentar a capacidade nossa de rastreio. Mas sobre o ponto de vista mundial, todo satélite que é lançado, ele tem que ser catalogado, registrado, onde você mostra qual é a órbita que o satélite vai estar, qual é o peso do satélite, frequência de transmissão, etc. e tal. Por quê? Porque, evidentemente, como eu estou dizendo, o espaço hoje está bastante complexo, tudo precisa estar catalogado para a gente não colocar satélites em órbitas que já existam outros satélites ou coisa do tipo, evidentemente evitar a colisão. Então, a gente tem um controle mundial sobre isso, que tudo que você coloca é catalogado e não tem número, vamos ser sinceros, não tem nada. O espaço é muito grande, claro. Mas eu diria para você que o espaço está ficando sobrecarregado, principalmente por causa dos debris. Né? Em termos de satélite, não, mas os debris, nós tivemos alguns problemas, não sei se vocês lembram, em 2013, 2012, por aí, agora me perdi aqui um pouco, tanta data, mas tudo bem. Os chineses destruíram um satélite no espaço. Já era um satélite usado deles lá, então eles mandaram um foguete daqui e destruiu o satélite. Bom, vocês já imaginaram a quantidade de caco, pedaço que gerou? Quer dizer, gerou uma nuvem muito grande. Quer dizer, ele quis mostrar que isso realmente, eu diria que por trás disso aí tem uma tecnologia muito sofisticada, porque para acertar um satélite no espaço, um satélite aí com 2 metros de diâmetro, a 750 quilômetros de distância, e com todo o efeito da gravidade, não é fácil, mas ele também, vamos dizer assim, mostrou para os americanos que ele tem pontaria, né? Então gerou muito, então nós temos muito debris, muito. Legal. Chegou uma última pergunta, Maurício, aí eu vou terminar com essa pergunta. É do Alejandro, um aluno também aqui do INPE. Ele quer saber se você sabe sobre a vida útil dos equipamentos eletrônicos usados na Amazônia. Olha, a vida útil, quer dizer, todo o equipamento, toda a parte eletrônica, todos os equipamentos, bateria, e todos os outros circuitos que foram testados, integrados no lítio, eles diriam que eles estão, a não ser que haja uma situação totalmente imprevista, mas eles estão bem acima dos 4, 5 anos de vida tranquilamente. Então, eles estão aí com uma vida útil bastante estendida. Mas tudo pode acontecer, né? A gente tem hoje, nós estamos tendo muito problema, não sei se teve alguma palestra nesse sentido, com as variações, as tempestades solares, não sei se vocês tiveram alguma palestra sobre esse sentido, que está interferindo muito no satélite. Você tem as tempestades solares que interferem nos equipamentos, interferem nas medições. Então, nós temos... Isso eu diria assim, que é uma coisa que nós estamos estudando ainda, você tem o Embrace, no INPE, que faz esse estudo, mas as tempestades solares é um desafio para nós, como todos, seres humanos, inclusive. Porque se essas tempestades começarem a chegar na Terra, nós vamos ter problema. Aliás, até outro dia eu estava brincando com... Posso fazer mais um comentário rapidinho?
Claro, fica à vontade. Um colega ali que eu estava falando para ele que às vezes as pessoas vão lá para o Polo Norte ver lá para ver lá a aurora boreal, aquele azul bonito, aquelas coisas. Mas eles não estão sabendo que aquilo ali é um prenúncio para desculpa a palavra, mas uma desgraça maior. Que, na verdade, o que é aquilo dali? Aquilo dali realmente são as ondas do Sol que vêm, passa sobre a Terra, mas como tem toda a nossa camada de proteção da Terra aí, né, a atmosfera, elas passam na Terra, fazem como se fosse uma senoide abrindo e fecham de novo. Quando elas fecham de novo lá no final, elas geram íons no sentido contrário e eles ficam rodando no Polo Norte, lá fica aquele azul bonito. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se não tivesse a atmosfera terrestre protegendo a Terra, e se aquelas ondas conseguissem realmente entrar na Terra, nós iríamos perder todo o sistema nosso de comunicação, né? Aí você sabe o problema que é ser, né? Toda a parte de comunicação, GPS, sistema elétrico, etc. Então, é uma catástrofe que a gente ainda não tem, vamos dizer assim, previsibilidade do que pode acontecer. Mas que aquilo ali é um sinal que está havendo uma descarga muito grande da atmosfera e que depois ela fica, vamos dizer, os restos dela ficam, vamos dizer, rodando em íons no Polo Norte. É isso aí. Bom, pessoal, tudo bem? Tudo certo, Maurício. Então, eu agradeço muitíssimo aí a sua palestra. Eu acho que é um tema que sempre gera muita curiosidade, está todo mundo gostando. Então, o professor Walter comentou aqui que ele aprendeu coisas novas também na apresentação. Obrigado, Walter. O professor Marcelo também está parabenizando a sua palestra. A gente só tem a agradecer. Foi muito legal tê-lo aqui conosco. Parabéns aí pelo trabalho lá no Centro de Controle e a gente espera continuar vendo aí o sucesso do Centro de Controle sempre. Muitíssimo obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado a todos, um abraço a todos, um bom dia, um bom final de semana. Tchau. Só sair daqui agora, né? Isso, obrigado, Maurício. Obrigado, tchau.